Bora falar de Velho Oeste? Depois da vinheta. Bora então falar de Cormac McCarthy. Falar do Cormac e assim, falar, querendo ou não, do Velho Oeste, né? E é um assunto antigo que nunca sai de moda, né? Seja cinema, Não. quadrinho do Texas, filme do Tarantino, sempre tá aí. Jogos de videogame, Red Dead Redemption, né? E que assunto antigo no cinema durante décadas, pô, décadas filme de faroeste, mudando de gênero, né? A gente acha que a Marvel e DC tá 10 anos já enchendo o saco já de filme de super-herói, mas, putz, nem se compara com quanto tempo predominou o Velho Oeste, né? E essa coisa curiosa, né? Do mocinho que vai para terras distantes, que lá tem um outro povo, com outra cultura, fala diferente, e ele vai lá levar a civilização e lutar contra o mal, né? Depois vai virar filme de guerra, né? Mas é a mesma coisa o filme de guerra, porque é o cara civilizado que vai lutar contra os caras de outro país, que fala outro idioma, tem outra cultura, e ele vai lutar lá porque ele é o bem contra o mal. E essa fórmula ficou muito batida, né? E aí chega o nosso Cormac, infelizmente já falecido, né? Que vai dar uma atualizada nesse gênero batido de faroeste. O que você acha? Atualizada é a melhor palavra? Cara, eu diria que, pô, o próprio Velho Oeste, né? Ele sempre tá se reinventando. Se você for parar pra pensar, tem lá o do John Wayne, aí vem o do Clint Eastwood, aí meio que dá uma, sempre se desconstrói, se reinventa, muda um pouco alguns paradigmas, e eu acho que o Cormac entra nessa também de uma desconstrução ali, né? O Velho Oeste dele é um Velho Oeste muito, mas muito violento, né? Sangrento a dar com pau. E pelo menos assim, num livro específico dele, O Meridiano de Sangue, tem uma curiosidade histórica muito interessante também, né? O Meridiano de Sangue é com certeza o livro mais sangrento dele, né? Um livro que se você torcer, eu acho que cai sangue, né? Pinga, pinga. Nossa senhora. Mas a obra Quais são dele os... toda, ela é repleta de violência, né? Uma violência bem crua, bem expositiva até. É, e a violência retratada, para mim, acho que de três modos, né? Que acho que existe a violência do homem contra o homem. Você vai ter esse tipo de violência muito bem registrada. Mas existe também o tipo de violência do homem contra a natureza e da natureza contra o homem. Tipo assim, olha, o mundo não é um lugar bonzinho, sabe? O mundo tá aí e ele vai te agredir, o mundo quebra todos. É, o mundo quebra todos. Realmente, tem essa presença muito forte, né, da natureza na literatura dele, né? Ele tem uma coisa com as descrições de paisagem também muito bacana, bem interessante também, né? Os acontecimentos, tudo é muito cru e uma mistura de poético também, né? Ele joga ali bem de uma forma explícita e poética. A violência ela não é um impedimento para ser poético, né? Como alguém a gente poderia pensar assim, não, é um filme de ação, não tem como ter poesia. Não, o filme dele é sangrento, mas ele vai fazer você refletir sobre essa poesia. E como é que esse é um sulista, né? E isso vai pegar muito nele, um sulista muito recluso, né? O tradutor dele do Brasil fala que é dificilmente conseguir entrar em contato com ele para conseguir mais informações. E esse sulista, bem no cantinho dele lá, vai pegar essa cultura ali próximo do México e vai retratar isso em muitos livros dele. Qual que é o primeiro livro que a gente pode falar do Cormac McCarthy que vai estar essa presença assim, do Forest? Isso seguindo cronologicamente, né, por publicação. Cara, eu acho que assim, dos que eu já li, né? Tem alguns que não chegaram ainda no Brasil, inclusive vai lançar um recente aí. Mas dos que eu já li, cara, eu acho que o primeiro é o primeiro da trilogia da Fronteira, né? O Todos os Belos Cavalos. Que foi o Esse primeiro que eu livro li. aqui. Esse foi o primeiro que você leu? Li, comecei Aí, bem, né? pois é, você começou de uma forma correta. Eu acho que o primeiro que eu li foi Meridiano de Sangue, não foi? Ou foi esse também? Nem lembro. Mas Meridiano de Sangue foi um dos primeiros. Não é recomendado começar com Meridiano de Sangue, não. Esse daqui é um dos bons pra começar a ler, pra conhecer a literatura dele, né? É muito bacana essa história aqui. Tem uma coisa de violência do homem contra o homem, igual você falou, mas também tem um pano de fundo ali bacana, uma história de amor que tem ali de fundo, que é bacana. Tem até um filme que saiu desse livro, não sei se você chegou a ver, eu também não vi ainda, mas parece um filmezinho mais água com açúcar, com romance, então dá pra fazer essa pegada desse livro aí.
Não, pois é, o Cormac, acho que ele é muito acessível, que todo mundo está escutando esse programa, assim, olha, recomendo com certeza ler Cormac McCarthy. Agora, se quer, às vezes, conhecer, ver se vale a pena o tipo de história dele, ele foi muito adaptado para o cinema, né? Não à toa, a gente Sim. vai falar ainda, Onde os Fracos Não Têm Vez, é um dos melhores filmes, ganhador do Oscar, né? Saiu agora o New York Times, polêmico como sempre, os melhores filmes do século XXI, tá lá Onde os Fracos Não Têm Vez, né? Que é um Sim. faroeste muito bom para assistir e ver se É um você vai faroeste gostar moderno, né? dos livros. Isso. O livro é quase um roteiro, mas a gente vai falar dele depois. É. Então, primeiro, Todos os Belos Cavalos, que tem é o Matt Damon, né? Que tá no filme, né? É com o Matt Damon. Romancezinho. Não é o foco do E, livro, mas tudo bem, né? é, o romance ali, inclusive, ele é bem. Quando o moleque cai na realidade ali e só quer voltar pra casa, é bem pesado, mas é um livro interessante. E faz parte de uma apresentação de um personagem que vai ter um desfecho 2 livros depois, né? Pois é. Esse Você tem desfecho ele é. aí para mostrar ao pessoal? Cara, depois de Todos os Belos Cavalos, saiu A Travessia. Ó, Esse daqui é meu livro favorito do Cormac, inclusive. olha, é E difícil aqui, falar um favorito, mas te entendo totalmente. pô, Meridiano de Sangue, cara, depois eu vou falar a respeito desse livro, que ele é outro patamar, mas esse daqui é o meu favorito dele, porque o que ele fez nesse início do livro com a história da loba, cara, quase metade do livro, na verdade, né? Mas a história da loba e como que termina, pra mim é uma coisa assim, surreal. Foi daquela coisa igual adolescente. Eu tava lendo o livro assim de noite, eu larguei o livro do lado assim, coloquei e fiquei olhando pra parede assim, falei, porra que eu acabei de ler. Sabe? Um negócio Olha, lindo, foda, incrível. triste, lógico. E aqui vai apresentar outro Olha, personagem, né? O Billy. para quem tá ouvindo a gente, o Cormac faz uma coisa incrível na trilogia chamada A Travessia, né? Não, a A trilogia da trilogia da Fronteira, fronteira. desculpa, a trilogia da Fronteira, que apresenta no primeiro livro pra gente um garoto que mora próximo da fronteira do México, já no final do que é chamado Faroeste, né? 1920, ali o É. finalzinho do Faroeste, mas o modo de vida que imperou no Velho Oeste está nos hábitos das pessoas, né? Seja na lida com o cavalo, na questão do gado, nos trejeitos das pessoas, o Velho Oeste ainda está lá. Então, o primeiro livro, um garoto sai dos Estados Unidos, atravessa a fronteira para o México. Segundo livro, a travessia, mesma coisa, o Billy atravessa a fronteira por outros motivos, mais ou menos na mesma época que o John, né? E o terceiro livro, putz, é aquela coisa incrível, né? Aí os dois garotos se encontram, putz, Cidades da Planície. Cidades da Planície. A gente tá Pra lá vendo mim, esses dois garotos agora. É isso, é pra uma mim, sim. experiência incrível de literatura, assim, cara, dá vontade de resetar a memória na minha cabeça e ler tudo de novo. Pra mim, nem imaginava que ia ser, assim, alguma coisa, né? Que são 2 personagens distintos, que não tem nenhuma. Não é uma trilogia em si, assim, que vai perpassar histórias de um ou do outro ali pelos 2 outros livros. Mas nesses dois aqui, nesse último aqui, juntos os dois, né? Que é o Cole e o Billy. E essa história aqui é, pô, pesadíssima também. Uma das coisas, assim, que ficou na minha cabeça. Assim, não necessariamente a gente lembra de tudo do livro, mas aquela luta de faca no final do livro é uma coisa, assim, absurda, cara. Absurda. Um cortando a barriga do outro, ele segurando a barriga pra não cair as tripas, é um negócio assim. Que fica na sua cabeça o seu desespero com o personagem querido ali, passando uma situação difícil, também é foda. Eu acho que terminou muito E, bem a trilogia. não, é incrível. E o autor, né, ele tem uma forma de escrever que ele vai, como a gente está reforçando, ele vai da violência pro poético. E ele tem um jeito de escrever muito próprio, né? Umas coisas que poderiam ser considerado erro de escrita ou de uma mal escrita, por exemplo, o Cormac ele usa muito o e como adjetivo, né? E todos os problemas nos livros de Faroeste dele ele usa muito. E. Normalmente seria um sinal de uma escrita ruim, né? Mas o cara usa isso para fazer poesia. Tipo assim, ele acordou, ele abriu a janela e ele viu que o mundo era muito amplo e ele viu que ele era algo pequeno. Sei lá, não sei falar igual ele aqui de improviso. Mas ele vai fazendo essa adição para aumentar, para gerar todo um cenário, assim. E ele. Outra coisa também, ele coloca palavras como sinônimos para poder fazer, às vezes, uma comparação e criar uma outra metáfora. Por exemplo, e era tão triste aquela tristeza, tipo assim, ele coloca tristeza 2 vezes ao mesmo tempo, às vezes, assim, isso não é um erro de escrita, não é uma escrita ruim, muito pelo contrário, é uma escrita poética. Ele tem sua forma muito específica de fazer poesia, ao mesmo tempo que ele está criando a história. É um escritor com todo um traço de uma escrita muito interessante, assim, não encontrei nada parecido com ele.
Realmente, você começa a ler assim, você consegue sacar que é ele, né? Porque ele tem um estilo muito próprio. Isso que você falou do e eles foram, e ele levantou, e ele pegou uma arma, e ele apertou o gatilho. Essa coisa também, ele faz isso, que uma outra coisa que tem muito na literatura do Cormac são referências bíblicas, né? E isso é meio que imitando um estilo de escrita de uma Bíblia, a Bíblia hebraica, que tem muito isso. Então, assim, é para dar uma sensação dessa ideia de passagem bíblica também, né? Porque ele cria tipo uma mítica ali, é uma mítica americana na fronteira, que tem coisas beirando absurdo em alguns livros, tipo no Meridiano de Sangue, o Juiz Holden, né? Que é um personagem que beira ali ao fora do natural, né? Ele quase chega a ser o mal encarnado, né? Mas quando você vai É, ver a descrição dele, tipo assim, olha, ele só está descrevendo uma pessoa. Você que levou a crer que esse cenário ele é mítico, mas ele só descreveu o cenário. Mas a forma como ele descreveu aquele cenário é quase que mítico. A forma como ele descreveu aquelas pessoas, aqueles acontecimentos. O Comer que é uma pessoa que infelizmente não recebeu um Nobel, né? não. Embora talvez merecesse, com certeza. Já teve casos de Nobel pós-túmulo, né? Eu acho que é um caso de que mereceria, né? Porque a literatura dele é muito, muito interessante, muito vasta. Dá muita. Para quem gosta de estudar, né? Tem muita coisa que dá para estudar em cima da literatura dele, é bem interessante. Inclusive, ó, uma coisa que dá para perceber também dos personagens dele. Esses dias eu terminei de ler um livro do Dostoiévski, que foi Gente Pobre, que justamente era uma questão que foi interessante na época, de como que ele aborda a vida interna dos personagens. A vida interna dos personagens é rica, até de uma pessoa pobre, é uma vida interna rica, são pensamentos, são várias coisas, é uma ação interna muito grande. Já os personagens do Cormac não têm vida interna, que é muito diferente de você ler, você não sabe o que o personagem está pensando, o que o Cole está pensando, o que o Kit está pensando, você só vê eles passando. É eles passando e as coisas acontecendo e você vai fazendo a elucubração do que aquele personagem está sentindo, pensando, ou o que será que isso quer dizer, porque ele mesmo não vai falar, não vai ter essa passagem do que ele está pensando. É ação direta. Porque uma coisa que fica bem bacana para fazer uma adaptação de filme é isso, pô, você já tem uma ação direta, você não precisa ficar se preocupando em representar o que aquele personagem está sentindo, pensando, o que ele fez e tal. Já é direto, isso é bem bacana também. Porque, inclusive, concordo totalmente, e eu acho que ele deixa isso claro de várias formas. Por exemplo, as obras dele focam muito numa jornada de personagem, em jornada mesmo, pessoas que saem do ponto A, vai para o ponto B, depois ela vai para o C, depois ela vai para o A, porque ele fala várias vezes, em mais de um livro, que a vida é uma estrada e o que define você são os acontecimentos nessa estrada, o que você passou nessa estrada, não simplesmente o fato de você chegar no destino final, não é a busca pelo destino final, é pela estrada. Tanto que é a trilogia da fronteira, né, dessa travessia. Nós temos um outro livro que é outro gênero de terror, que é A Estrada, e às vezes ele vai repetir às vezes as metáforas da estrada, e ele faz muito disso, olha, as ações. Às vezes não é sobre o que você é, mas é quem você vai se tornando através dessa travessia das coisas que vão acontecendo. Ação após ação, após ação, após ação, os acontecimentos inusitados, né? E acho que ele foca muito nisso, concordo totalmente. Não é o interior, mas assim, o acúmulo de acontecimentos da pessoa ao longo da vida levou ela a Sim. ser o que ela é. Você vai fazendo um julgamento do que você está lendo. Sim, sim, com Esse certeza. livro, o da Estrada, é bem interessante, né? É uma das primeiras dessas distopias modernas desse mundo pós-apocalíptico que a gente ficou muito acostumado com The Walking Dead, The Last of Us. Pô, é um... Tem um filme também, tem um filme, uma adaptação bem bacana com aquele... O Vigor Mortensen, não lembro o nome dele, o cara que fez Aragorn. Aragorn. O Aragorn, a adaptação lá com Aragorn. Pô, o filme. Eu acho que o filme é um pouco aquém, né? O livro eu achei bem mais interessante, mas é um bom filme também de um pós-apocalíptico. Augusto, mas vamos combinar, se ele mostrasse num filme as coisas que são descritas naquele livro. Uma boa adaptação é o quadrinho, a HQ, que ela ganhou, vamos chamar assim, o Nobel da literatura, do quadrinho. O quadrinho está em venda, assim, é um sucesso e uma arte incrível. Não li ainda, né? Mas pelo que eu pesquisei, incrível a arte e muito bem adaptada, porque, mas acho que você colocar num filme aquela crueldade nesse futuro distópico de um pai com um filho andando por um mundo que não tem nem o que comer mais, né? E, nossa, é terrível, você não gostaria de lembrar, assim. Parece que é um terror que, assim, acho que vai além de um Stephen King pra mim, assim.
Não, é uma coisa Exato, assim, a realidade. é horrível. Eu acho que você falou e é verdade, né? Porque, para pensar, o Meridiano de Sangue seria um excelente livro para fazer uma adaptação, mas o teor de violência dentro desse livro, eu acho que, assim, é absurdo. Realmente não é uma coisa que você conseguiria adaptar, né? O juiz Holden, Aham. pô, ele abusa de criança. Tem uma passagem lá que ele É. compra um cachorrinho de uma criança, simplesmente pra pegar o cachorrinho e jogar no meio, no meio de um rio e deixar o cachorrinho morrer. Você fica assim, quase beirando uma violência gratuita, mas você vai entendendo a construção dos personagens ali, o que aquilo representa. Mas é muita, muita violência. Um outro que corta o pé, a sola do pé do outro, ele tem que andar no deserto. Assim, Meridiano de Mostra pro Sangue realmente pessoal é um livro. a capa de sangue para eles saberem do que a gente está falando. É um livro muito grande, né, de 500 páginas, um livro denso, que Nossa. talvez não seja a porta de entrada, mas se você pegar aí com coragem, você vai ver um livro incrível. E você vai Sim. ter a história de um garoto, novamente, né, que vai cair na estrada, agora não no final do Velho Oeste, mas no ápice do Velho Oeste, que vai entrar para um bando. E aí o que vai ser bom, o que vai ser mal, não ache que é preto e branco, não tenta atualizar esse livro para agora, lê com a cabeça de Velho Oeste, da ideia que a gente tem do Velho Oeste, que você vai ver melhor. Você vai encontrar várias figuras, inclusive esse juiz que ele fala que, como você disse, que se as coisas existem sem um consentimento dele, nada existe, pode existir sem o consentimento dele, né? Essa passagem é muito bacana, ó. Tudo que existe, disse, tudo que na criação existe sem o meu conhecimento, existe sem o meu consentimento. Só a natureza pode escravizar o homem, e só quando a existência da última entidade tiver sido desencavada e exposta diante dele, é que ele se tornará de modo apropriado o suzerano da terra. O juiz Roden, ele tem essa pira de, além de ser um personagem horrível, nefasto, abjeto, ele tem essa pira de ficar anotando tudo, escrevendo as coisas, pega um inseto ali, faz um caderninho, ele é quase um naturalista, ele quer entender Aham. tudo. É muito, muito interessante esse personagem. Mas é o personagem mais nojento que eu já vi em todos os livros. Não, top 10 de vilão de histórias, com certeza, né? Com certeza, com certeza. E aí, então a gente falou da trilogia da Fronteira, a gente falou do Meridiano de Sangue, a gente poderia falar então do que seja talvez o livro mais fácil dele para ler, que é Onde Homens Velhos Não Têm Pátria, né? Seria o termo correto do livro. Que ficou Onde os Velhos Não Têm Vez, na tradução do filme Onde os Fracos Não Têm Vez. Que eu acho que é um dos poucos casos que a tradução brasileira acertou bem. Porque homens velhos não têm pátria, tudo bem, quando você vê a história, faz todo sentido realmente, né? Mas Onde os Velhos Não Têm Vez também faz todo sentido e soa melhor, né? Bem melhor. E é um livro quase roteirizado já, né? Um livro pequeno, você lê rápido, muito diálogo e que saiu num filme fácil, um puta de um filme bom, né? Uhum. E aí, como eu disse, o título faz todo sentido, porque nós temos o nosso Tommy Lee Jones, para quem vai ver o filme assim, né? Vai pensar no Tommy Lee Jones, já no finalzinho de carreira de xerife, né? E ele fala: eu não consigo entender a violência como agora. Antes uma pessoa roubava a outra para pegar o dinheiro. Hoje eu vejo 30 pessoas mortas no chão, o dinheiro tá lá, a droga tá lá, eu não sei mais entender o que é isso. O mundo mudou e eu não consigo mais lidar com a violência. Eu, velho, não tenho vez, né? Onde os velhos não têm vez. O livro trata muito dessa incompreensão do personagem do Tommy Lee Jones no filme, diante dessa violência, né? E aí nós temos um vilão, né? Incrível. Também um vilão. Ele também é um mal caminhando, né? Ele simplesmente mal por ser mal. Tem outra coisa. E esse livro ele faz uma coisa muito bacana, cara. O livro, o filme, né? Que é acabar com o personagem fora de tela, né? É um negócio assim, um anticlímax gigante que você fica revoltado. Mas é isso. É simplesmente um acontecimento. Passou. E a gente está falando nada mais nada menos que um livro que ele vai dar toda uma reformulação junto com os outros do que é o Velho Oeste. Esqueça aquela visão, o mocinho, a mocinha, o bandido, o crime sendo resolvido, nada disso, né? E a gente está vendo muitas obras, né, à toa hoje, né? A gente vê Yellowstone, o filme Horizon e por aí vai, jogos de videogame, né? Ele não morre, né? Ele, como você mesmo disse, ele só vai se adaptando, porque o conceito de bem e mal vai se adaptando, isso vai sofrer também influência na literatura, no cinema e por aí vai, e não acaba, né? E
a filosofia do cowboy também, que é muito presente nos livros do Cormac Condon, ele vai falar de Velho Oeste, né? É uma coisa que a gente gosta muito de viver, né? O homem, é uma fantasia masculina. O homem no cavalo, andando pro horizonte, né? E você viveu essa experiência, né? Há pouco tempo, né? Vamos abrir essa história? Pois é, né? Uma coisa interessante, né? Você lê um Cormac McCarthy, depois você sai pra dar uma cavalgada, né? Aquele animal com aquele cheiro descarado, grande, afejando ali, sem controle, às vezes, debaixo das pernas. É um negócio bem interessante. O cavalo é um animal muito bonito, né? Todos os belos cavalos. Todos os belos cavalos. E teve esse alinhamento dos astros, né? Das minhas férias coincidiu com a sua, né? Você conseguiu me visitar aí aqui em Belo Horizonte, né? E uma coisa que a gente foi fazer, BH, e conseguimos marcar aqui uma cavalgada de... Foi 15 km? 15 km, né? Foi 15 km. Passamos ali pela Lagoa da Pampulha, e imagens, coloca. Foi muito bacana. Só faltou a gente fazer, tipo, sei lá, um desvio assim, dar uma cavalgada por fora assim, sei lá, roubar alguma loja, alguma coisa assim, né? Senti falta só disso. Uma side quest, né? Do equivalente, né? Mas tem essa questão, né? Você vai andar com o cavalo, assim, você começa a relaxar um pouco, né? Você começa a integrar o seu movimento a ele, né? E vira uma coisa mais gostosa, assim. Um estilo de vida totalmente diferenciado, assim, né? Acho que talvez muda um pouco a percepção agora de ler e consumir obras de Velho Oeste, né? Dá um pouco mais de escopo, né? Você tem mais corpo para ler o livro, você entende algumas coisas a mais. Interessante. Mais bagagem, né? Não que precisa andar de cavalo para ler um Cormac, mas não precisa. Mas se puder ler um Cormac tomando um uísque, andando no cavalo, lendo um Cormac tudo ao mesmo tempo, né? Fumando charuto, seja feliz. Mas eu digo por causa dessa filosofia do cowboy que eu estava querendo dizer, né? Que é uma coisa muito masculina, né? De você com o seu cavalo e você andando. E é quase que uma brincadeira de crianças, né? Meninos tendem a brincar com esses signos, assim, né? Não que o livro vai ser voltado para homem, mas é um livro com uma violência e com certos símbolos, assim, né? Masculinos. Tem os personagens do Cormac, os protagonistas, eles são muito a filosofia estoica também, né? E geralmente eles não costumam se dar bem no final das histórias. Não, porque o mundo é isso, né? O mundo não garante que você vai terminar num final feliz, né? A estrada é isso. Você vai acontecer um monte de coisa, vai acontecer um monte de merda. Você vai encontrar com gente que não estava nem previsto acontecer. Vai ter capítulos aí de seguir diálogos que vai falar assim, cara, que um cara conversando com outro sobre cegueira durante 2 capítulos seguidos tem a ver com a história? Tem nada, mas é um bom diálogo. E segue, não tá previsto. Esse diálogo. No final vai ser bom, vai ser ruim, não sei. Assim é a vida, vai lendo. Então, por que será que é interessante ler Cormac? Não é sobre ler o agora, é sobre ler o passado, tentando às vezes traçar com o agora. E eu acho que é sobre, olha, existe uma violência sim, ela está inerente, vamos falar dela. Vamos parar de fingir que a violência ela não pode fazer parte da literatura, que ela tem que ser velada, que tem que ser amortizada. Eu acho que o Cormac, ele me ganha por vários gêneros, né, por vários motivos. Como a gente disse, a poesia dele ela é muito forte, assim, ela bate, nossa, a gente vai destacando várias passagens do livro ali, né? E o que me chama nele a atenção é nisso, assim, ele fala assim, olha, eu vou te incomodar. Mas eu não vou te ofender no livro, mas eu vou te incomodar e vou fazer isso de uma forma que você vai querer até o final e eu vou fazer você refletir sobre várias formas, assim. Isso é uma coisa que me ganhou muito, além lógico, da qualidade do texto, da história em si, da história por história ser muito boa. A violência exposta em todos os livros dele não é em nenhum momento glorificada, não é uma coisa para glorificar a violência, ela só é exposta como ela é, sem nenhum tipo de restrição. E ainda assim, dentro dessa violência toda, você está lá lendo
ação, aí a violência, aí tem um capítulo inteiro filosófico a respeito do homem, da natureza, das relações humanas, e aí volta a violência. Então você vai nesse embate e vai levando, vai levando. Uma escrita bonita, uma escrita prazerosa. Não acho que é um livro para qualquer um, até por conta dessa violência extrema no livro, mas se você conseguir passar por isso, você vai ter uma boa história, com umas boas reflexões e uma escrita muito bonita, muito gostoso de ler Cormac. Não é fácil, é denso, não é um livro que Meridiano de Sangue eu li 2 vezes. As 2 vezes eu demorei mais de 1 mês para ler o livro, e eu, assim, até que tem uma leitura mais rápida, às vezes, mas esse é um tipo de livro que você fica preso, ele te cansa, não só pela história, não só pela forma como é escrito, mas que é pesado. São coisas que você fica imaginando, que são imagens pesadas, aí de repente você vê um alívio de uma imagem bonita, de um horizonte. Enfim, Cormac é interessante, eu acho que vale muito a pena ler. Conhecer a obra dele é bem interessante. Eu tô doido para ler Suttre, que é o livro que vai sair aí mês que vem. Setembro. Mês Mês que que vem. vem. Já tá em pré-venda, né? Já tá em pré-venda. Já tá em pré-venda. E dizem que é o livro mais autobiográfico, não que ele é ficção, mas dizem que ele é muito inspirado na vida, o Cormac se coloca muito nesse livro. Sim. E acho que por isso vai ser um grande motivo para a gente ler, né? Porque, como eu disse no início, ele é muito recluso, então é uma forma de conhecer mais desse autor, né? E conhecendo mais o autor, mais você entende os outros livros. Então, tô ansioso para ler. Fascinante. E esse canal agora tem uma parceria com a Amore Gift, que faz suas canecas personalizadas, muito bonitinhas. Isso. Você pode pedir. Você aí que tem seu canal do Instagram, no YouTube, tá pensando em ter uma caneca, entre em contato, vai ser feito com muito carinho, muito detalhe, você pode personalizar e ter essa própria caneca aí pro seu canal. Então é isso, Cormac McCarthy, esse autor que vai falar dessa estrada violenta que é a vida. Vamos deixar aí embaixo a lista de livros que ele escreveu, os filmes que ele ajudou a produzir e dê a sua opinião depois dos livros, dos filmes, o que você gostou. Espero que tenha gostado do programa e nos dê a sua opinião depois, o que achou de Cormac McCarthy.